Aos vivos e a cores, e se mexendo um pouquinho ainda, meu muito boa noite para a galerinha que está nos assistindo agora, você do primeiro ano, da primeira série do ensino médio. Boa noite para a galerinha de São Pedro do Piauí, já estou vendo ali que tá logado, galera de São Pedro. Boa noite também para a galera do Seduc PI6, que é a galera de Palmeira do Piauí, rapaz. Nossa querida Palmeira do Pi, terra boa, viu? Terra da brejeira, que é a melhor cachaça de verdade do Piauí. Ô, brejeira é malvada, menino. Nunca derrubou um peão, meu pai. Nunca deixou um bebo, viu? Deixa eu ver aqui. Alô, Rosângela. Boa noite, meu amigo Santiago, autoridade. Alô, Sônia. Alô, Thalita. Alô, Cleide, galerinha aí. Deixa eu ver aqui. A diáspora africana. A dispersão africana. Evidentemente, diáspora, que você já viu comigo aqui esse ano, diáspora é uma migração forçada. Nós temos como clássica a diáspora dos judeus, foram expulsos da Palestina à época do Império Romano, foi o imperador Adriano, aquele que conquistou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo em 2009. O imperador Adriano. Ele decidiu desjudaizar a Judéia. No Piauiês, expulsar os judeus da região da Judéia, da Palestina. E esse evento de expulsão, migração forçada, foi denominado de diáspora, a diáspora dos judeus, dispersão dos judeus pelo mundo. Aqui está a diáspora africana. E ela chega para nós. Diáspora africana, à medida que você vai ter uma migração forçada de populações de origem afro pelo mundo. Pelo mundo. De boa? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vem cá, minha filhota. Aí eu, Nerso da Capitinga, viu? Aí eu, viu? Aí eu, galerinha de Palmeira, galerinha de São Pedro. Eu venho lá das Cambroengas do Sertão, viu? Eu imagino que lá na região de Palmeira deve estar fazendo um frio doido esse período, viu? Eu tenho um colega que é nascido de lá, é original de lá, natural de lá. E ele diz, cara, chega um período do ano que a gente não tem coragem de tomar banho de noite, não. Vai dormir no ceroto, viu? Vai dormir no ceroto, é o jeito, viu? Respeite fria depois de 6 horas, viu? Eita, pai. Olha, nós temos uma relação íntima do Brasil com o continente africano. Haja vista que a população brasileira, mais de 50% são afrodescendentes. De novo, são afrodescendentes. De boa, a população brasileira, a maioria é afrodescendentes. É, sim. Aí eu coloquei que nós temos uma proximidade física, territorial. Por exemplo, nós estamos muito mais perto da África do que da Europa, mais perto da África do que de muitas partes dos Estados Unidos, devido às trocas mercantis que foram realizadas ao longo de, vamos botar, 400 anos, principalmente a época do tráfico negreiro, que com essas trocas teve o intercâmbio de produtos. Então, o azeite de dendê veio de lá e, por exemplo, daqui para lá foi, vamos botar assim, a mandioca brasileira que é consumida no continente africano. Então, nessa diáspora africana, milhões e milhões de africanos vieram para a terra tupiniquim. Vieram forçadamente, vão ser utilizados como mão de obra, escravizados na produção do açúcar, na extração do ouro, dos diamantes nas minas, na produção algodoeira e no café.
E não tem como a gente trazendo 4 a 6 milhões de africanos, eles enraizados, evidentemente, é uma grande contribuição para a formação cultural do Brasil. Então, nós temos muito de afro. Já pensou o Brasil sem a contribuição cultural africana? Vamos para a música. Vamos para a música. O samba no Rio, o samba de roda na Bahia. Em São Paulo não é samba, é o pagode. Aí você vem para o Nordeste, tem o afoxé, tem o maracatu, vai para o Maranhão, tem o reggae, reggae night. Então, não tem como você não perceber a mega influência e presença da cultura afro como base da cultura brasileira. Somos o maior país negro fora da África. Na verdade, só tem um país no mundo com uma população maior do que a população brasileira de origem afro. É a Nigéria. A Nigéria é um país populoso. E, claro, resultou numa africanidade no Brasil. Então, aí na sua sala de aula, que eu não estou aí nesse momento, presencialmente, mas eu imagino que aí na sua sala, pelo menos a metade dos nossos alunos deve ser afrodescendentes. Pelo menos a metade, galerinha. De boa? Vou passar o slide, viu? Vou passar o slide. Coloquei assim, ó. Temos que estudar a África, tio? Temos. Deveríamos aprofundar mais ainda. Infelizmente, o tempo é curto e, às vezes, vamos dizer assim, o planejamento não permite, mas tínhamos que estudar mais ainda a África. Por quê? Porque somos o maior país negro fora da África, porque temos a segunda maior população mundial de origem africana no mundo. Então, nós não temos como não perceber a presença afro na culinária, na música, no nosso swing. O jogador brasileiro, ele é bom de ginga, ele é bom no drible, e essa ginga nossa, ela é muito mais afro do que europeia. Basta você comparar a brincadeira, os dribles, o remeleixo, a ginga dos jogadores africanos, e o europeu é aquele bicho bruto, duro, parado, parece uma estaca parada. Nos atabaques, nos orixás, no candomblé, na umbanda, na macumba, no culto aos orixás afros. Então, temos que, além de identificar e reconhecer essas influências, porque é necessário que a gente possa olhar para a nossa história, as nossas tradições, e não ver apenas uma história com a narrativa europeia. Temos que olhar a presença indígena, temos que olhar a presença africana. Daí o porquê, galerinha de São Pedro, que temos que estudar o continente africano, um pouquinho da África. De boa? Vou passar a imagem. Se você precisar, pode dizer, tio, deixa R$1 de 1 minuto para nós fazer o print. R$1 de 1 minuto, viu? Para fazer o print, printar. Passando. Vamos ter escravidão no continente africano antes da chegada dos portugueses. Só que eu coloquei assim, ó. A escravidão foi a forma, a prática mais comum, vamos dizer assim, utilizada por vários povos ao longo da história. Então, praticamente todos os povos tiveram um momento, talvez, da sua história que eles experimentaram a forma de que uma pessoa tem que trabalhar a servir outra. A servir outra. Lá na época de Grécia e Roma, Grécia mais Roma, geralmente a escravidão era fruto das guerras, escravos por dívida ou abandonado. Na Idade Média, não vai ser escravidão, vai ser servidão.
Os servos que não tinham terras serviam os camponeses aos senhores feudais, donos das terras, os nobres. Aí, olha, na Idade Moderna, quando os portugueses passarem aqui pelo Brasil, por exemplo, quando os portugueses forem para a Índia, a escravidão moderna vai ser um pouquinho diferente da antiga, porque não é fruto de disputas, de guerras, não é por dívida, não é abandonado. O indivíduo vai ser aprisionado para ser transformado numa mercadoria e gerar lucro para um empresário, para um comerciante. Então, aqui, olha, o escravo se torna um bem, uma mercadoria valiosa a ser vendida, a ser comercializada. De boa, como eu estou dizendo para você, seres humanos foram transformados em um bem, em uma mercadoria a ser vendido. E a lógica do tráfico negreiro, que vai resultar na vinda de negros para o continente americano, não só para o Brasil, mas parte da América Espanhola e América Inglesa, o sul dos Estados Unidos, é garantir lucro ao empresário. É você adquirir uma peça na África por $10 e vender essa mesma peça por $300. A lógica do capitalismo é o lucro. De boa. Hoje nós temos formas análogas, está faltando um S, ó. Formas análogas à escravidão, inclusive aqui dentro do Brasil. Às vezes o cara, vamos dizer assim, vai para a região norte trabalhar nas carvoarias e lá ele se torna uma espécie de escravo por dívida, porque ele não consegue quitar aquilo que ele compra na bodega do patrão, as dívidas do galpão, e claro, ele não recebe nenhum salário digno. Aí são formas análogas à escravidão. Perfeito? Vou passar a imagem, galerinha. Vou passar o slide. Escravo. Aí eu peguei do dicionário. Ó. Escravo. Adjetivo masculino. Que ou aquele que é privado de liberdade. Se é privado de liberdade, é porque está submissa à vontade de outrem, à vontade de um amo, de um senhor. Aquele que pertence como sendo uma propriedade, é um bem, é uma propriedade que pertence a quem pagou por ele. De boa? Agora, mais recentemente, a gente diz assim, ó, quem está submetido à vontade de outrem? Uma espécie de poder ou uma força incontrolável. Trabalhadores escravos ou escravo do trabalho. Você pode dizer assim? Pode. Você está literalmente ligado intimamente ao trabalho. Escravo da internet, escravo das redes sociais. Olha como a gente utiliza hoje o termo escravo de várias formas. Olha só. Escravo, pego lá no dicionário.com, é bom para a gente mostrar a fonte. Escravo, indivíduo que está, ou que foi privado, retirada a sua liberdade, sendo submetido à vontade de outrem, de um senhor, um amo. Ele é definido como propriedade. Escravo é dependente, é quem não consegue se livrar da influência de escravo do álcool. Virgem Maria! Escravo do trabalho. Hoje escravo é das redes sociais. Não consegue se libertar desse karma, dessa influência. Veja como a gente traz para a atualidade, né? Como é possível pegar esse termo que foi utilizado por tanto tempo para referir-se aos negros que foram escravizados, a gente pode trazer para hoje, né? Como a gente tem pessoas que são escravas do álcool, que são escravas das redes sociais. Escravidão é a circunstância em que se encontra o escravizado. De boa? Escravidão é a condição da pessoa que serve a outrem. É uma forma de servidão.
a forma de servir ao trem, sem ser remunerado por isso, viu? Sem ganhar nenhum realzinho por isso. Lá na Idade Antiga já havia escravidão, professor? Já. Olha aí, eu peguei essa imagem romana, está aí um senhor castigando o seu escravo. Tio, esse escravo não é negro, não. Porque a escravidão antiga não era escravidão étnica, não era escravidão de cor no Piauí, ó. Era escravo por dívidas, eram abandonados, eram frutos das guerras. Era assim? Era. Roma, por exemplo, quando conquistava um território, parte da população conquistada era reduzida à condição de escravos. E por último, lá na época antiga, o escravo tinha alguns direitos. Quem lembra do povo hebreu, na tradição hebraica, nas festas de jubileu dos hebreus, os escravos ganhavam liberdade. Olha aí, na Roma antiga, os escravos poderiam, por exemplo, ter sua propriedade, poderiam constituir família. Olha aí, galerinha. Vou passar a imagem. Escravos conduzindo um senhor, suas crianças, ou derrota, né não? Escravos descalços, ó, descalços, servindo um senhor. Se você percebeu, a imagem mostra para você formas de servidão. Galerinha, servidão. Vamos mais para frente. Mais imagens de escravos na Roma Antiga. A gente tem uma quantidade de mosaicos deixados pelos romanos, de pinturas deixadas pelos romanos. E quando você identifica um indivíduo aqui, ó, andando descalços na Roma Antiga, mesmo sendo... Olha, quando Roma conquistou a Grécia, muitos gregos foram reduzidos à condição de escravos. Os gregos eram tão brancos, tão alvinhos, quanto os romanos, quanto os latinos. Então, lembrar que a escravidão antiga não era étnica. Tio, mas eu já vi que a palavra escravo vem da palavra eslavo. Eu sei. Escravo vem da palavra eslavo. Porque Roma conquistou a Península Balcânica e haviam eslavos. E os eslavos foram escravizados. De boa? E os eslavos foram reduzidos à condição de escravos. Mas Roma fez o mesmo com a Grécia. Ó. E a Grécia tem a mesma etnia, vamos dizer, tem a mesma origem que a Roma antiga. São povos indo-europeus. Imagens, essas imagens romanas são espetaculares. Mostram os escravos acorrentados, sendo conduzidos nesse alto relevo. E aí ao lado tem uma antiga algema romana. Felizmente chegou até nós, né? Uma algema romana como era utilizada lá no Piauí, nas antigas, né? Nas antigas. Já vimos o conceito de escravidão. Galerinha de São Pedro, galerinha de Palmeiras, já vimos o conceito de escravidão. De escravo também, para a gente poder levar para a África. Olha aí, ó, um grande intelectual africano, Kabengele Munanga, disse: ei, brother, em primeiro lugar, a existência daquilo que a gente chama escravo não é razão para aceitar a escravidão. Por quê? Em qualquer circunstância, a escravidão é uma instituição desumanizante e deve sempre ser condenada. Por quê? Porque o homem nasce livre, até que alguém vá lá e escravize ele. Portanto, o próprio termo escravo está errado. O mais correto seria escravizado, porque ele está na condição de escravizado. Ele não nasceu escravo. Não há uma categoria de escravo natural. Porém, esse conceito ficou enraizado
na literatura, na memória, nos escritos. Aí, evidentemente, uma crítica à nomenclatura ainda utilizada com o termo escravo e não escravizados. Os índios aqui do Brasil, por exemplo, galerinha. Os índios aqui do Brasil eram livres. Foram os portugueses, os bandeirantes paulistas. Os portugueses que começaram a escravizar os índios. Eu acho que na próxima semana nós vamos ver grandes navegações, eu acho. E essa é uma temática importante para você ver a chegada dos portugueses aqui. De boa? Vamos passar, meu amigo Nil? Vamos passar, autoridade? Está aí no continente africano, essa imagem, e eu peguei lá no site, ó, e lá diz, havia escravidão na África antes das grandes navegações, antes dos portugueses. Havia, e essa escravidão era muito estimulada pelos árabes. E se você observar nessa imagem, você vai ver que parte dos africanos haviam adotado a indumentária árabe, com os turbantes, uma espécie de mortalha, né? Que é uma vestimenta característica dos árabes. Eles estão aí, olha, combatendo, guerreando, desferindo flechas, escravizando. Na África, havia escravismo no continente africano? Isso eu estou falando antes dos portugueses. Antes dos portugueses. Haviam, sim, escravos por dívida, disputas étnicas ou de guerras tribais, havia escravo que era vindo de outras tribos? Sim, às vezes incorporados, inclusive, na sua tribo, no trabalho doméstico, mas havia escravos que vinham de guerras. Fatality, né, não? Frutos de rivalidades étnicas, como ainda hoje nós temos no continente africano. Essas rivalidades entre grupos étnicos ainda continua, entre tribos ainda continua, bacaninha, para a realização de sacrifícios humanos. Notadamente, você sabe que vários povos adotaram nas suas crendices religiosas ou sacrifícios de animais ou sacrifícios de seres humanos. A Bíblia relata isso, né? Os romanos realizavam o sacrifício de um boi, né? A indumentária religiosa romana fazia com que eles sacrificassem os bois para ver o futuro, adivinhar. E em vários povos nós tivemos sacrifícios. A própria Bíblia relata que Abraão era para poder sacrificar seu filho Isaque. Aí Deus foi clemente com Abraão. No geral, a escravidão na África tinha um caráter doméstico, à medida que muitas vezes os escravos eram incorporados à vida tribal, participavam das festas, da comilança, de boa. E por último, diferente do que você vai ter depois com os portugueses, os ingleses, os franceses e os holandeses, a escravidão aí não tinha interesse de ganhar real, de ficar rico, viu? A diferença importante é essa daí. Meu amigo Nilton Mar, deixa um realzinho nessa tela para a galerinha fazer o print, que nós estamos começando a falar sobre a escravidão no continente africano antes dos portugueses. Deixa eu colocar aqui, ó. Antes da chegada dos europeus. Não vou botar só Portugal, porque não vão ser só os portugueses nas grandes navegações. De boa? Nil, deixa um minutinho aí na tela, por favor, em italiano.
cores. Galerinha tá meia cochilando, meia dorminhoca lá em São Pedro. Não disse nem os alunos que estão lá na sala. Galerinha de Palmeira também. Ninguém disse quem está lá na sala assistindo aula. Os professores mediadores, os nossos colegas das humanas. Por vezes, aqueles africanos que assumem a escravidão africana, feita pelos africanos, tendem a avançar com a ideia de que foi uma escravidão um pouco diferente. Haja vista que ela foi doméstica e não mercantil, deixando subentendido que seria uma espécie de escravidão familiar, moderada, quase acolhedora, light, né? Light. O escravo não era uma mercadoria, mas um braço a mais na colheita, na pecuária, na mineração, na caça, na guerra, porque ele é um guerreiro a mais. Olha aí, olha, a escravidão no continente africano antes da chegada dos portugueses, meus pimpolhos. Antes da chegada dos portugueses. E essas imagens a gente vai vasculhando na internet, né? A gente vai procurando devagarinho. Tá aí mais imagens de africanos. Essa segunda imagem, você já vê que tem a presença de navios. Então, muito provavelmente já é um cenário de escravidão com interesse comercial. Está aqui a presença de familiares, a tristeza, o choro, não aguentar a peleja, o cara dizendo, levanta, levanta. Senão vinha a punição. Dolorosa, né? Dolorosa. Tá, imagens. Essa segunda imagem mostra Ginga, ou Nadinga, a guerreira africana que segue com séquito de músicos, favoritos e oficiais, que você está vendo aí, Nadinga, ou Nadinga, de boa, que vai ser uma rainha da região de Angola para o Congo, que os portugueses vão respeitar pelo seu poder e influência. De boa. Vou passar a imagem. Os árabes, os parentes dos sheiks, os filhos de Mohamed, os filhos de Mohamed, os parentes dos sheiks. Eu vou desenhar a Arábia bem aqui, ó. Olha o desenho da Arábia, ó. Aqui é a Arábia, ó. A Arábia é fácil de desenhar, ó. Aqui é a Arábia. Bem aqui é onde nasceu meu amigo Jesus Cristo, ó. Aqui o Mar Morto, o Mar da Galileia, tantã. Bem aqui é Meca, vou desenhar o símbolo do Islã, ó. Meu amigo Mohamed nasceu em Meca, depois morreu em Medina, e aqui nasce uma religião chamada Islamismo. O livro sagrado do Islã chama-se Corão. Al-Corão. O discurso que Maomé ouviu do Deus único. Allah. Só há um Deus, Allah. E Mohamed é seu profeta, como diz o islamismo. E você está vendo que o Islã ele vai se expandir com os árabes, claro, e ele ocupa partes do continente africano. Deu para ver? Tanto que essa parte verdinha, pouco mais de 40% da população africana atualmente são seguidores do islamismo. Então, essa área aí que você está vendo de contato, proximidade e influência dos árabes, que nós vamos ter um comércio. Bacaninha? Deixa eu pegar a canetinha aqui vermelha. Ó. A presença árabe no continente africano vai ocorrer pela proximidade territorial, como você está vendo, é só o Mar Vermelho que separa, pela proximidade comercial e cultural. Parte da cultura africana foi incorporada pelos árabes e parte da cultura árabe, como o Islã, vai ser incorporada por
povos africanos. Os árabes inventaram a religião monoteísta maometana, chamada Islão, submissão a Deus, islamismo, e vão iniciar um processo de conquistas. Essas conquistas árabes levaram eles até a Europa, até a Palestina, onde nasceu Jesus, até a Ásia, a Índia, melhor dizendo. Mas levaram eles também para o norte e o leste do continente africano, como você está vendo. E muitos reinos, povos, tribos vão se converter ao Islã. Vão se converter ao islamismo. Então o islamismo vai se espalhar, como você vê no mapazinho. Com uma curiosidade, deixa eu pegar bem aqui o marca-texto vermelhinho, ó. Vermelhinho, ó. Você está vendo esse território aqui, ó, que eu estou rachurando de vermelho? Não ficou legal esse vermelho, não, viu? Está vendo esse território aqui que eu estou botando mais ou menos? Aqui é o território da Etiópia, é o chifre da África, também é Etiópia, né? Etiópia é cristã. A rainha de Sabá e Salomão, rei da sabedoria. Ah, papai! Diz que a rainha de Sabá, dos etíopes, foi uma das amantes do rei Salomão. E aí, muito tempo depois, o território da Etiópia, que eu circulei ali, se converteu a um cristianismo vindo do Egito. E ela mantém essa crença na religião cristã. E eu estou falando isso porque você está vendo que predomina no norte e no leste do continente africano, a área em contato com as Arábias, o islamismo. A exceção do território da Etiópia. Velho. Os etíopes se consideram descendentes de Salomão com a rainha de Sabá e são cristãos, como você está vendo aí a imagem. Ó. São cristãos. Daí, chefes africanos já convertidos ao Islão, como você vê o turbante e a mortalha, esse abadá que você está vendo, muitas vezes eram mulheres utilizadas nos afazeres domésticos, para incorporar também nos seus próprios haréns, e muitas vezes eram homens que os árabes mandavam cortar o nossa. Você vai chamar de eunucos. Eunucos. Muitas vezes os árabes utilizavam homens de origem africana, cortado o bingolim, viu? Cortado o bingolim, para poder servir, vamos dizer assim, de vigilantes das mulheres. Em alguns lugares, eles vão ser chamados aqui no Brasil de criados mudo. Ah, tio, criado mudo é aquela peça que fica do lado da cama. Eram os escravos que eram criados mudos. Não podiam falar aquilo que viam. Virgem, nossa. Daí, esse mapa é espetacular, velho. Ele é espetaculoso. Porque ele mostra ainda na Idade Média que antes da chegada dos europeus, você já tinha toda uma dinâmica de trabalho, de comércio de escravos realizado pelos árabes, por volta do ano 700. Prisioneiros captados nas guerras santas que expandiram o Islã da Arábia pelo norte da África e pelo Golfo Pérsico eram vendidos e usados como escravos, os prisioneiros das guerras santas islâmicas. Durante os três impérios medievais do norte, o comércio de escravos foi largamente utilizado. Olha aí, ó. Xangai, Timbuktu. Você está vendo que ali havia redes de comércio. Os árabes utilizavam africanos no serviço doméstico, como guerreiros nos conflitos, vamos dizer assim, parte do exército, como eunucos nos cuidados do harém. Às vezes, os escravos eram integrados
como parte integrantes da família. Olha aí, velho. Meu amigo Nil, deixa um realzinho de 1 minuto para a galerinha fazer o print dessa parte, porque nós já fizemos o print mostrando a escravidão que havia no continente africano. E agora nós estamos vendo aí aquela realizada pelos árabes. Aos vivos, aos vivos, aos vivos. Agora sim, estamos com meu amigo Jackson. Jackson do Pandeiro era um monstro, viu? Eu acho que é paraibano, né, Nilton Mar? Jackson do Pandeiro? Acho que era paraibano. Confere aí para mim depois. Meu amigo Luiz Gonzaga pegou algumas letras de Jackson do Pandeiro. Luiz Fernando, meu amigo Bruno, alô Vinícius, alô Gustavo. Deixa eu ver mais quem está ali. Lucas, Mariana. Ali está encoberto o nome. Está encoberto o nome ali nas mensagens recebidas. Deixa eu ver. Josiel, meu amigo Josiel. E Cleison. Obrigado, meu amigo Nilton Mar. Obrigado, autoridade. Nil. Olha aí, olha essa imagem para você ver. Os sheiks das Arábias comprando escravos, pagando em ouro e os caras contando o lucro. Havia um comércio de negros escravizados que já era realizados antes dos portugueses pelos homens de turbante, olha aí, ó. Pelos árabes, os sheiks, rapaz. Utilizados, como a gente viu agora há pouco, em várias
várias formas, várias atividades. De boa? Jackson do Pandeiro é paraibano mesmo, né não? Tá correto? Da Paraíba? Confere aí para nós, meu amigo Santiago. Confere para nós. Jackson do Pandeiro. Algumas letras do meu amigo Jackson do Pandeiro foram incorporadas pelo velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Acho que cantaram algumas vezes juntos, né? Era um monstro. Alagoano. Olha aí, ó. Ele não, o professor ia mentir, viu? Mentir. Eita, professor mentiroso, rapaz. Jackson do Pandeiro. Tcharam, tcharaná. Alagoano, rapaz. O homem do canto da ema. A ema gemeu no canto do Jurema. Foi um sinal bem visto. Fiquei a delirar. Será que o nosso amor, morena, já vai se acabar? Você bem sabe que a... Alô, meu amigo Jackson. Forte abraço, viu? Estamos parando para aquele intervalozinho de 2, 3 minutinhos e a gente volta já já.